Olá, queridos. Haris Kairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Gente, lição de número 11. Isso significa dizer que faltam mais duas lições para concluirmos o quarto trimestre de 2025. Não sei se vocês já viram, mas a nova lição já está aí, vai falar sobre a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos para o que interessa, a lição número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Então, o que nós entendemos de espírito humano? Quais são as disciplinas cristãs para ajudar a gente aí nessa questão do espírito humano e outras mais? Então, essas perguntas nós vamos responder aqui. Texto em classe, 1 Timóteo 4, 6 ao 8, depois o 13 até o 16. Palavras-chave, coloquei duas palavras-chave, que é disciplina e espírito humano. Não confundir espírito humano com o espírito de Deus, hein, gente? Por isso que eu coloco aqui sempre no minúsculo, que o Espírito Santo a gente colocaria como maiúsculo, e às vezes a palavra santo não aparece, mesmo se referindo a espírito. Introdução: o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, emprega uma linguagem profundamente marcada por termos de disciplina, esforço e vigilância espiritual. Um dos verbos centrais é gymnaze seauton, exercita-te a ti mesmo, ou aqui está no imperativo, segunda pessoa singular, seauton, a ti mesmo. 1 Timóteo 4,7, que deriva de gimnazo, usado originalmente para o treinamento atlético rigoroso. Aqui, Paulo transfere a metáfora física para o espírito humano, pneuma antropo, com o objetivo de mostrar que a vida espiritual exige esforço constante. Então, por isso que precisa se dar da disciplina espiritual. Porque assim como um atleta precisa para o seu corpo de uma disciplina, uma boa alimentação, uma boa dieta, assim também a gente, como crente, como servo de Deus, precisamos de uma boa alimentação, de uma boa dieta, sabe? Em Apocalipse fala de colírio nos olhos, então a gente precisa de muita coisa para manter um espírito reto, quebrantado diante de Deus. Junto a isso, aparece o substantivo eusébeia, piedade, conceito que descreve tanto a devoção interna quanto a prática externa coerente. É nesta perspectiva que as disciplinas cristãs, leitura, ensino, vigilância, perseverança, domínio próprio, tornam-se instrumentos divinos para moldar o ser humano interior. Ou seja, na verdade, disciplinas cristãs, uma boa parte delas fazem parte do fruto do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo era muito inteligente. Mais uma vez, eu repito, é uma arrogância da nossa parte nós acharmos que somos mais inteligentes do que aqueles homens que escreveram a Bíblia. Usaram termos, palavras, verbos, substantivos, preposições, adjetivos, conjunções, tudo apropriadamente para o propósito divino e para que a teologia deles também fosse propagada com muita seriedade e temor diante de Deus. Primeira grande seção, a piedade e as disciplinas cristãs. Primeira subseção, exercício corporal e piedade. Paulo afirma o exercício corporal para pouco aproveita, né? Pouco se aproveita. A expressão somatike, gimnasia, indica a disciplina física dos atletas gregos. Lembre-se de passagem que
o homem grego, ele dava muito valor para a estrutura corporal. Se vocês repararem imagens, estátuas, né, dos gregos, você pode observar que o genital dele, o órgão dele não aparece, é desproporcional ao seu corpo, porque a ideia está no corpo. Então, e reparem aonde é que surgiram, que nasceram as Olimpíadas, né? O verbo oflei, aproveitar, ser útil, mostra que há algum benefício, mas limitado. Pois, claro, o exercício físico pouco se aproveita. Porque todos nós vamos partir dessa terra, mas a gente vai ter uma qualidade de vida, né? Porque ele tem também seus limites. Qual é o limite? O limite é só o corpo. Mas não, às vezes não cura certas doenças, né? Em contraste, a piedade rede eusebeia tem proveito para tudo, prós panta ofélimos, ou seja, prós para tudo, aqui ó, prós panta, que é o para tudo aqui, e o proveito aqui no caso, ser útil, aproveitar, está aqui no ofélimos. Porque atua no nível mais profundo do espírito humano. Enquanto o corpo se fortalece com esforço físico, e aí a gente tem que malhar membros superiores, membros inferiores, a fazer o cardio, que é a academia, a caminhada, a bicicleta, a escada e etc. Então, enquanto o corpo se fortalece com esforço físico, o espírito se fortalece com práticas espirituais. Gálatas capítulo 5, gente, do versículo 21 em diante, 22 em diante, é ali que está o nosso exercício físico. A ideia é que o cristão precisa cultivar exercícios que moldem seu caráter, sua sensibilidade ao Espírito Santo e sua resistência ao pecado. Isso tudo está envolvido com conhecer mais a Jesus, saber quem é Deus, ter uma profunda intimidade com o Espírito Santo, ter um bom conhecimento da palavra, oração, jejum. Muita gente dizendo que não precisa fazer mais jejum, muita gente contra jejum, mas em parte alguma da Bíblia a gente vê Jesus ou os apóstolos não proibindo a prática do jejum. É necessário uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca, uma vida de palavra, uma vida de piedade, como é a própria palavra aqui, e uma vida, gente, olha, profundamente voltada para Deus, em busca constante com Sua palavra e fruto do Espírito, gente. Resistir ao diabo, porque resistir ao pecado é resistir também ao diabo, ser sujeito a Deus, e aí ele vai fugir da gente. Então, é de suma importância vencer tudo isso. Piedade interna e piedade externa. O termo eusebeia envolve duas dimensões: interna, reverência do coração, integridade, pureza interior; externa, atos concretos de fé, oração, misericórdia, ensino, serviço. Externo tem a ver também com a contribuição de socorro a outras pessoas, atos concretos de fé também. Claro que a oração, que a misericórdia. Como é que o judeu era considerado como piedoso? Porque ele orava, obedecia a lei, ele jejuava e dava esmola aos pobres, aos necessitados, cuidava das viúvas. Então, eles eram considerados piedosos quando praticavam tais obras. Então, dentro, no ser, na questão interna, é a reverência do coração. O quanto você teme a Deus, como é que está seu coração é maldoso, seu coração é voltado para Deus, sabe? Uma pureza interior, sua mente, tal. Então, aí quando vai para o externo, isso que está interiorizado, essa piedade interiorizada, ela vai se externar com atos concretos, né, de fé, com oração, com misericórdia. Misericórdia a gente não tem com a gente mesmo, misericórdia a gente tem com outras pessoas. E é nessa misericórdia, que a palavra misericórdia e piedade é praticamente dentro do campo, mesmo campo semântico, você pode manter aí uma vida de misericórdia cuidando de pessoas, cuidando de necessitados, olhando para o sofrimento
alheio, como que se fosse o seu sofrimento. Paulo equilibra ambas ao instruir Timóteo a ser nutrido nas palavras da fé, como está em 1 Timóteo 4,6, onde o particípio entre fômenos, alimentado, ou alimentando, mas alimentado, nutrido, descreve a ação contínua de alimentar o espírito com a palavra, porque o particípio, quando ele é traduzido para o português no gerúndio, porque aí ele não, geralmente a gente sempre fala, o particípio é traduzido, a primeira tradução é no gerúndio, seria alimentando, que aí o gerúndio dá essa ideia de continuidade, né? A pessoa está alimentada, mas continua se alimentando. Aqui, aí a gente teria que dar uma olhada no contexto da passagem para ver que tipo de de ação, qual é a forma, qual é aqui a classificação sintática desse particípio na frase, porque ainda tem isso. O particípio na frase, ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto, ele pode ser complemento também. Então a gente vai trabalhar, ele pode ser um adjunto adverbial, tudo isso pode ser dentro desse contexto. Então, a gente precisa entender que o cristão precisa estar constantemente se alimentando da palavra da fé, que é a palavra de Deus, né? Não há piedade autêntica apenas com rituais externos, nem com devoção interna, que não se manifesta na conduta. A disciplina cristã integra as duas realidades. Ou a gente vai ser uma coisa demais ou outra coisa demais. O apóstolo Paulo vai equilibrar ambas as questões, ambas piedades interna e externa dentro do conhecimento da palavra. É o conhecimento da palavra que vai me dar essa capacidade de ter o entendimento dessa perspectiva de ser uma pessoa piedosa. Terceira subseção da primeira grande seção: piedade e discrição. Paulo contrasta fábulas profanas e de velhas caducas, usando o termo bebelos, profano, comum, sem valor espiritual. Isso significa que a verdadeira piedade exige discernimento, aístesis, percepção espiritual. Reparem que a piedade está muito ligada a partes do fruto do Espírito. Se não pudéssemos desassociar a piedade com o fruto do Espírito, é fundamental nós termos um conhecimento profundo sobre o fruto do Espírito que está principalmente em Gálatas, capítulo de número 5. Do 16 em diante, que fala das obras da carne e do fruto do Espírito, logo em seguida. O espírito humano deve evitar práticas, discursos e hábitos que não edificam. Gente, linguagem torpe, palavrão, músicas mundanas, vídeos com pornografia, com imagens de nudez, tudo isso deve ser evitado, sabe? A própria glutonaria, o comer demais, principalmente que agora está chegando o final do ano, a falta de equilíbrio, de domínio próprio, tudo isso, gente, e muitas outras coisas mais que precisam ser observado por nós. Então é preciso ter uma mente pura, pensamentos sãs, ter uma consciência pura, sabe? Viver uma vida de piedade, mas uma vida de piedade verdadeira, não uma hipocrisia. Eu lembro que eu li um livro, o livro dizia: Deus não está preocupado com os atos culticos, não é o seu ato de levantar a mão, de chorar, de cair de joelho. Isso tudo, gente, pode ser inventado, ensaiado, sabe? Isso tudo pode ser feito de qualquer maneira, como também pode ser feito com toda piedade, com toda sinceridade, mas não é a questão do ato cultico, mas é essa transformação dentro de você que se exterioriza também, mas é uma questão de que você vai evitar
todos os outros tipos de discursos e hábitos que não edificam. Você não pertence mais a esse mundo, você não é mais parte desse sistema, você agora está em Cristo, e Cristo é outro contexto. A disciplina cristã, portanto, não é exibicionismo, mas discrição, sobriedade e foco no essencial. Eu acho que essa frase aqui a gente teria que falar para o pessoal aí que gosta também de rodar, de pular, de marchar demais, que acha que isso é espiritualidade, que acha que isso é piedade. A piedade não é essas coisas. O cristão maduro sabe rejeitar o que não contribui para seu crescimento interior. E aí eu pergunto para vocês, como alcançar a maturidade? Um dos passos para alcançar a maturidade é a leitura da Sagrada Escritura, e uma boa parte dos nossos crentes não leem a Sagrada Escritura, e ela é um dos primeiros passos para a gente ter um crescimento de maturidade. Segunda grande sessão, o desafio das disciplinas espirituais. A analogia do corpo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A própria palavra disciplina, ela não é uma coisa assim tão simples. É bonita a palavra, né? Disciplina, mas o que é ser disciplinado? Sabe? Você tem que cumprir à risca aquela dieta que o médico ou você que quer emagrecer, ou você que quer melhorar de saúde, você já viu a disciplina? Olha o atleta. Eu lembro de um atleta, de um nadador brasileiro, que ele ganhou medalha de ouro numa Olimpíada, e ele disse que ficou 2 anos recluso. Não namorou, não saiu, não foi para cinema, não foi para lugar nenhum para poder alcançar o objetivo. Disciplina é uma coisa muito séria, por isso eu retorno aqui e falo dessa primeira palavra aqui, o desafio. É um desafio cumprir a disciplina. A analogia do corpo, primeira subseção. Paulo insiste no verbo meleta, prática, que significa exercício persistente. Gente, geralmente eu coloco o termo como está no próprio texto, tá, gente? Porque aqui não está como aparece no dicionário, é como aparece no texto, tá? Que significa exercício persistente, semelhante ao cuidado de um atleta com sua musculatura. Hoje eu faço só cardio, eu só faço caminhada. Todo dia eu faço 46, 47 minutos. Você tem que ter uma disciplina, porque senão você não vai. Dá vontade de desistir, dá vontade de parar. Tem dia que você não quer ir. Então a disciplina, ela vai te ajudar nisso. Mesmo eu sem querer ir, eu vou. Mesmo não tendo condições, eu vou. Eu dormi tarde, mas eu vou assim mesmo. Então, uma pessoa, para poder manter seus músculos, ele tem que ter uma regularidade. Para você ter retorno na sua caminhada, você tem que caminhar pelo menos 300 minutos por semana. E isso daria aí mais ou menos 50 minutos por dia, entende? Para você poder fazer isso 5 dias por semana. Se você fizer 7 dias por semana, você pode diminuir um pouco de 50 minutos. Assim, como os músculos atrofiados se enfraquecem, o espírito humano, quando negligenciado, torna-se vulnerável. Leitura bíblica, anagnosis. Leitura pública, versículo 13. Ensino, didascalia ou didascalos. Exortação, paráclesis. E vigilância, prossegue-se autor. Atenta para ti mesmo. Nós temos que parar de ficar cuidando da vida dos outros, gente. Já é difícil cuidar da nossa. Nós temos que atentar para nós mesmos. São disciplinas que tonificam o ser interior. Por que você escuta a gente falando eu estou fraco, fraco de espírito, fraco de fé? Porque não se cuida, não zela por si mesmo. É necessário que nós tenhamos tudo que está aqui: anagnosis, leitura pública, didascalia, ensino, paráclesis, exortação e vigilância, prossegue-se autor, a gente ter
atentar para nós mesmos, que isso vai trazer disciplinaridade para a nossa vida, de maneira que nós iremos tonificar o nosso ser interior. Segunda subseção, apatia, engano e pecado. Paulo alerta contra o perigo do abandono. Ameleitu harismatos. Não negligencieis. O verbo não negligencieis aqui pode ser o espírito, as questões espirituais, por causa do carismatos ali, né? Harismatos. O verbo ameléu, que é aquele que está lá também, aqui está na terceira pessoa. Terceira não, desculpa, é porque é o imperativo. Amele, não negligencieis. Significa descuidar, deixar de exercer, permitir que algo se torne fraco por falta de uso. Então, se você não tiver uma vida de prática, se você não tiver uma vida constante, porque ela tem que ser uma repetição, ela tem que ter uma constância. Não tendo uma constância, você vai pagar o preço. Então, não é para negligenciar, tem que ser todo dia. O salmista diz que a gente precisa meditar na lei do Senhor e na sua lei a gente precisa meditar de dia e de noite. Agora, a pergunta é: ler e meditar são a mesma coisa? Não. Ler é uma coisa, meditar é outra. Só que eu só posso meditar nas Escrituras se eu conhecer as Escrituras. Então, o primeiro passo para trabalhar a meditação nas Escrituras é a leitura para a gente absorver e depois meditar. Gente, que maravilha é meditar nos Salmos, meditar em textos dos evangelhos, nos livros sapienciais. Então, é de suma importância a gente ter esse cuidado. Então, deixar de exercer é como se você permitisse que algo se torne fraco por falta de uso. Então, a vida prática da fé é uma vida contínua também, é uma vida constante. É necessário a gente trabalhar essa constância para manter aí o foco, para não se tornar fraco. A apatia espiritual, muitas vezes sutil, abre portas para o engano. Tá aqui em 1 Timóteo 4, 1. O Espírito expressamente diz à igreja que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, se eu tenho uma prática, olha, eu já falei aqui uma vez para vocês, o professor Adalberto conhece toda a Bíblia? Não, a gente já leu toda várias vezes, mas a gente acaba esquecendo, a gente demora muito a voltar para aquele texto de novo, mas não tem esse negócio de eu ser enganado. Eu consigo identificar se a pessoa está fazendo certo ou se não está fazendo certo dentro daquele contexto ali, daquela palavra que ele separou. O espírito humano, quando não exercitado, perde sensibilidade e discernimento, tornando-se facilmente enganado por doutrinas estranhas e práticas inúteis. O pecado cresce onde a disciplina cessa. É assim que o atleta vai perdendo o ritmo, vai perdendo a força, vai perdendo a capacidade, aí tem que voltar tudo do zero. Por quê? Porque deixou de continuar na prática, deixou de continuar exercitando. E aí, quando a gente negligencia, a tendência é sofrer. Assim, não é o corpo? Quando a gente negligencia alguma coisa do corpo, a gente não acaba adoecendo? Então, não é para negligenciar também questões do espírito. Terceira subseção da segunda grande seção. Da teoria à prática. Paulo ordena, tauta poiei e entutois isti. Pratica essas coisas. E ser diligente nelas. Tá errado ali o português, né? Pratica, no caso ali. Pratica essas coisas, ou melhor, fazes estas coisas. E ser diligentes nelas. Depois eu corrijo. Aqui aparece a progressão espiritual. Ouvir,
entender, praticar e perseverar. O verbo poiel significa fazer, praticar. Uma boa tradução também seria fazes estas coisas. Olha a progressão. A progressão aqui é ouvir, entender, praticar e perseverar. Ouvir em primeiro lugar, entender, praticar o que ouviu e que entendeu e perseverar nessa prática. O espírito humano só se fortalece quando a disciplina se torna hábito. O verbo prokopten, progredir, transmite a imagem de alguém abrindo caminho com esforço. É quem já trabalhou em lavoura, quem já trabalhou em roça, quem já trabalhou abrindo estrada, sabe como é que é? A santificação não é automática, requer decisão diária, atenção constante e disposição para obedecer. Quem dera se fosse um ato mágico, santificação, mas não é. É um ato que é diário, é constante, é necessário praticar, é necessário progredir. Você precisa ser diferente de quando você começou na igreja. Não pode ser mais a mesma pessoa. As disciplinas e as lutas espirituais, as astúcias do maligno. Embora não apareça diretamente no texto que nós separamos, a teologia paulina vincula disciplinas espirituais à resistência contra o inimigo. Em Efésios 6,11, Paulo fala das metodeias do diabolo, astutas ciladas, estratégias metódicas. Olha isso, gente, astutas ciladas, estratégias metódicas, ou seja, o diabo, ele tem suas metodologias para fazer suas estratégias. O espírito humano, treinado pela palavra, é capaz de identificar sutilezas que enganam. Por isso, Timóteo deve permanecer na sã doutrina e no ensino, fundamentos que frustram os ataques do maligno. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais o inimigo não vai ter espaço. Olha quando ele tentou Jesus. Jesus venceu ele pela palavra. E Paulo tem uma preocupação muito grande com a sã doutrina. Vocês acham que Paulo não foi tentado? Ele mesmo diz que todo mundo que é tentado não é tentado além do que pode suportar, e também diz que por Deus não é tentado, porque Deus não tenta ninguém. Ele mesmo disse que ele foi esbofeteado por um emissário de Satanás, e ele clamou por 3 vezes para que Deus retirasse esse espinho da carne dele, e Deus respondeu: a minha graça te basta. Então a oração, a leitura da palavra, o devocional com Deus vai fechar esse tipo de brecha, evitando as distrações. Essa sessão só tem 2 sessões, subseções. Paulo insiste, prócere, didascalia, atende à doutrina. O verbo procerro implica foco, atenção concentrada, evitar distrações. A maior ameaça à disciplina espiritual não é a perseguição, mas a dissipação da mente e do coração por práticas vazias. Conversas inúteis, doutrinas ocas, preocupações mundanas e distrações constantes. Aqui com conversas inúteis, como piadas, historinhas, mentiras, anedotas. Gente, vamos fugir dessas coisas. A gente não pode ficar perdendo tempo com coisas inúteis, não. A disciplina cristã é uma maneira de recentrar o espírito humano naquilo que realmente importa: Cristo, sua palavra e sua vontade. Esse deve ser o ponto central das nossas vidas. Jesus Cristo, sua palavra e sua vontade. Jesus falava muito bem isso aí. A minha vontade não é comida, não é bebida. A minha vontade é fazer aquilo que o Pai me ordena. É a vontade de obedecer a Deus. Conclusão, em 1 Timóteo 4, Paulo apresenta uma teologia bíblica da disciplina espiritual profundamente enraizada na formação do espírito humano. Os verbos gregos usados, gimnadze, meleta,
Proserre, Amilés, mostram que o crescimento espiritual exige prática, vigilância, esforço e perseverança. A piedade fundamentada no seu interior e praticada na vida exterior protege o cristão contra enganos, fortalece-o nas lutas espirituais e o conduz a uma vida de maturidade e fidelidade. Assim, as disciplinas cristãs não são fardos, mas caminhos de vida que moldam no cristão a imagem de Cristo e lhe permitem avançar com firmeza na fé. Que Deus abençoe a vocês. Vamos manter a disciplina cristã no nosso espírito, interna e externamente. Até a próxima aula. Um abraço. Haris Kai Eren.